Então, pessoal, vamos lá à nossa aula explicativa sobre triângulos. Então, nós temos aqui alguns elementos de um triângulo. O primeiro que eu gostaria de lembrar vocês são os vértices, né? Então, nós temos o vértice A, o vértice B e o vértice C. Temos também o lado, no caso do triângulo, ele tem 3 lados, né? Os lados são essas linhas que ligam um vértice ao outro. Temos ângulos internos, que nesse caso eu coloquei de amarelo, e temos ângulos externos, que eu coloquei de laranja. No caso dos ângulos internos, a soma desses ângulos internos, no caso de um triângulo, tem que dar 180 graus. E quando você une dois ângulos que estão lado a lado, como é o caso desse x com o y, nós sabemos que a junção dos dois, ou seja, a soma dos dois, tem que ser igual a 180 graus. Nós sabemos que eles valem 180 graus porque eles são adjacentes suplementares, então eles estão lado a lado. Assim como esses dois também, ao juntar, seria 180 graus e esses aqui também 180 graus, certo? No caso da condição de existência para um triângulo, qual seria a condição de existência para ele? Então, a medida de A, tem que ser menor que a soma de B mais C. Então, a medida de B tem que ser menor que a soma do A com o C. A medida do C tem que ser menor que a soma de B mais A. Então, resumindo, a medida de um dos lados, ela sempre vai ter que ser um número menor do que a soma dos dois lados que sobraram. Então, essa é uma condição de existência. O que isso quer dizer? Que se eu tenho esse lado A que vale 10, ao somar B mais C, teria que dar um número maior que 10. 11, 12, certo? Então, no caso, o que isso quer dizer para nós? Repetindo, que o lado A, ele tem que ser menor do que quando eu somar B mais C. Então, se aqui vale 10, o 10 tem que ser menor do que a soma desses dois. Então, a soma dos dois teria que ser 11, 12 e aí por diante, certo? Então, nós temos aqui também outra característica. Se eu tenho um ângulo menor, que é o 30, no caso desse triângulo, tem o 60, 90 e 30. Esse é o menor ângulo. O menor ângulo vai estar sempre de frente para o menor lado. O maior ângulo seria o 90. Então, o 90 vai estar sempre de frente para o maior lado. Então, o que isso quer dizer? Que o menor ângulo se opõe ao menor lado. Então, o menor ângulo vai estar em frente ao menor lado. O maior ângulo vai estar de frente ao maior lado. Então, é uma característica deles. O que são agora figuras congruentes? Quando eu falo de figuras congruentes, eu estou falando de figuras que são iguais, correspondentes. Então, tanto os ângulos correspondem um ao outro, quanto os lados também correspondem um ao outro. Tem que ser totalmente equivalente, ou seja, igual. Nesse caso aqui, 3 ângulos são iguais ou congruentes e os 3 lados são iguais ou congruentes. Então, A e B é congruente a D com E, B e C é congruente com EF, A e C é congruente com D, F. Então, nós falamos somente dos lados. Agora, vamos falar dos ângulos. O ângulo A é congruente ao D. O ângulo B é igual ao E. E o ângulo C é exatamente igual ao F. Então, quando ângulos são iguais e lados também são iguais, ou seja, tudo congruente, será, então, uma figura congruente. Muito bem. Existem alguns tipos de triângulos que nós vamos falar agora. O primeiro que eu queria mencionar para vocês é o isósceles, porque no caso do isósceles, os ângulos da base são iguais ou são congruentes. Então, são exatamente iguais esses dois ângulos aqui da base, no caso do triângulo isósceles.
E no caso do triângulo equilátero, já são 3 ângulos congruentes, então todos eles são exatamente iguais uns aos outros. No caso, 60, 60, 60 graus, né? Porque 3 vezes 6, 18, 180 graus. Isso aí, pessoal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre mediana, bissetriz e a altura do triângulo. Vamos falar o que é cada uma delas. Vamos lá. Mediana, o que seria a mediana? Então, se eu tenho um triângulo, eu faço um segmento entre um vértice e o ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho esse lado BC, eu marquei exatamente a metade dele aqui e traço essa reta do vértice A até a metade desse lado oposto. Então, isso aqui chama mediana. O que é a mediana, então? É eu traçar uma reta do vértice até o ponto médio do outro lado. Aqui também poderia fazer, né, do B até o ponto médio do lado AC. Eu poderia também fazer do vértice C até aqui a metade desse outro lado. Então, toda vez que eu falar em mediana, eu vou estar falando de uma reta que sai do vértice até a metade do lado que está de frente com esse vértice. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que é o baricentro de um triângulo. Qual é a definição de baricentro? Então, onde as 3 medianas se cruzam. Então, nesse triângulo ABC aqui, eu fiz a primeira mediana, a segunda, a terceira. Em um ponto central, onde essas 3 medianas se cruzaram, eu formei um baricentro. Muito bem. Vamos à ideia de bissetriz de um ângulo. O que significa a bissetriz de um ângulo? É você vir aqui e dividir o ângulo exatamente ao meio. Então, essa reta que é formada aqui vai ser a bissetriz do ângulo interno desse triângulo. Então, você vem aqui e divide. Se ele tinha 60, 30, 30. Se ele tinha 80, você vem aqui e divide 40, 40. Essa seria a bissetriz desse ângulo do ângulo interno do triângulo, no caso. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que seria o incentro. Então, eu venho aqui e divido o ângulo B ao meio, formando uma bissetriz. Eu divido o ângulo A ao meio, formando a segunda bissetriz, e divido o ângulo C ao meio, formando a terceira bissetriz. Ao traçar essas retas, eu formo um centrozinho nele. Exatamente esse encontro das 3 bissetrizes seria o incentro. Agora, vamos à altura do triângulo. Qual que é a altura do triângulo? Você vai do vértice ao lado oposto, formando 90 graus. Então, eu venho do B até o lado oposto, formando aqui um ângulo de 90 graus. Não pode ser para o lado, viu, pessoal? Tem que ser retinho, formando, então, um ângulo de 90 graus. Certo, sobre a altura ainda, nós temos o seguinte, que eu posso conseguir em um triângulo 3 alturas, porque eu venho desse vértice formando 90 graus, venho desse formando 90 graus. Ao achar as 3 alturas de um triângulo, eu acho o ortocentro. O que é o ortocentro? O encontro das 3 alturas daquele triângulo. Então, são vários nomes, é importante que vocês consigam compreender essa questão formada por essa grande quantidade de nomes que tem dentro do triângulo. Mas tudo são conceitos tranquilos que é necessário você memorizar.